Bom, boa tarde a todos. Agradeço o convite do Major Brigadeiro Walter Kishnevski, meu diretor de saúde da Aeronáutica substituído, a estar presente aqui hoje para poder compartilhar a nossa experiência de Força Aérea, que cada um aqui, com certeza, botou um grãozinho de areia nesse país ao longo dessa pandemia aí. Em nome do qual eu cumprimento as demais autoridades presentes. Então, coube a mim o tema Missões de Resgate e Transporte durante a pandemia de Covid-19. Força aérea e transportar pacientes pelo ar não é uma coisa tão simples quanto transportar de ambulância no chão. Então, eu vou dar um pouquinho de noção teórica para os senhores do como que a gente faz isso e de quais foram os critérios. E o fruto de nosso trabalho foi transportar mais de 250 pacientes no país inteiro e nenhum óbito durante o voo. Isso, para nós, é uma marca expressiva. Então, nosso objetivo é apresentar nossas missões. Vou seguir o seguinte roteiro. O que é uma evacuação aeromédica? As características da evacuação aeromédica na Força Aérea, as tarefas de Força Aérea, os canais de solicitação, de demanda, nossas aeronaves CASEVAC para os senhores, que seria o transporte de vítimas em missões de resgate, que vão se diferenciar das missões de MEDEVAC, que são as outras aeronaves, onde o paciente é estabilizado. A regulação médica, nossos critérios de elegibilidade, é o item 7. Para os médicos daqui, eu vou ensinar o pulo do gato. Como nós fizemos, quais foram os diferenciais da nossa experiência, do nosso sucesso. Tá? O 8, nosso planejamento de missão. O 9, execução e acompanhamento. O 10, como nós elaboramos os relatórios finais e como esses relatórios finais hoje estão arquivados e são materiais que estão em desenvolvimento de teses de mestrado e doutorado, com a nossa experiência de Covid e de EVAN. E a trilha de capacitação, que não é simplesmente pegar uma pessoa, um profissional de saúde, botar dentro de um avião e transportar alguém. Então, tem um caminhozinho a se percorrer para ter esse profissional apto para essa função. Lembrando que não é um voo de 20, 30 minutos resgatando alguém. Às vezes são voos intercontinentais de 16 horas, de 10 horas, e tudo que acontecer dentro do avião, a gente vai ter que resolver. Então, conceitualmente, a evacuação aeromédica seria transportar através do meio aéreo, utilizando aviões, helicópteros, em breve drones, né? Pacientes de um local para outro onde pode ser oferecida uma assistência médica de maior suporte. Isso é um conceito, né? A gente não emprega um meio para levar para menor suporte, sempre para maior suporte ou de maior complexidade. As características exclusivas da evacuação da Força Aérea são as seguintes. Alcance. Está relacionado a podermos cobrir não só o nosso território nacional, como qualquer ponto do globo terrestre, tendo apoio logístico para tal. Flexibilidade e versatilidade. Através de helicópteros, nós podemos pousar em qualquer lugar e fazer qualquer missões, inclusive dentro do oceano, como vou mostrar para os senhores. Pronta resposta. Durante a pandemia de Covid-19 e a saturação dos leitos em determinados pontos do país, o nosso diretor de saúde puxou a responsabilidade para ele e falou: nós temos, como diretoria de saúde, gerenciar a evacuação aeromédica do país. Então, nós conseguimos manter times de pronta resposta, equipes de saúde prontas em pontos estrategicamente posicionados ao longo do país para tirar qualquer pessoa de qualquer lugar e levar para grandes centros. Velocidade. É um item importante que Força Aérea tem velocidade. Nossos meios aéreos conseguem transportar as vítimas que
no Covid mostrou ser importantíssimo os voos mais curtos. Então, por muitas vezes, optamos por transportar o doente grave para locais menos condições de oferecer resposta, mas mais próximo do que levar para São Paulo, às vezes com 6, 8 horas de voo, comprometendo o transporte dessa vítima. Tarefas. É a tarefa de Força Aérea controlar o controle aeroespacial, interdição, inteligência, sustentação, combate, comando e controle, proteção da força e apoio às ações de Estado. Então, nós fizemos apoio a ações de Estado. As atividades de cunho governamental em assuntos de natureza militar ou civil, pela inexistência de capacidade de demais órgãos públicos, um cenário de crise regional. Isso que nos validou a poder entrar nessa briga com todos os senhores entraram. Então, ali, as operações de ajuda humanitária, mitigação de desastres, no caso, a grande pandemia foi uma ação humanitária do planeta inteiro, né? E essas ações de recuperações nacionais, que já foi falado mais cedo pela capitã Aline, que nós trouxemos, repatriamos os brasileiros da China. Vou apresentar os meios para os senhores. Então, as aeronaves utilizadas para CASEVAC, que seriam missões de resgate, são helicópteros. Esses helicópteros, que são o H-36 Caracal, ele nos permite transportar até 4 pacientes críticos, intubados, todos monitorizados, se não forem pacientes QBRN. Os pacientes vítimas de elementos QBRN, nós só transportamos 2 por missões. As aeronaves Medevac. Então, pelas suas características, foram apresentadas e definidas quais seriam as nossas opções. Então, nós tínhamos algumas opções que eu vou nos apresentar, mas a Força Aérea falou e determinou certos limites operacionais. Então, para nós médicos, interfere a altitude de cabine. Hoje, dentro da Força Aérea, a gente tem uma aeronave que consegue fazer 0 de altitude de cabine, que é o KC-390. O que isso significa? Para um doente grave, eu vou com ele dentro de um avião a 30 mil pés em altitude de nível do mar. Então, isso para o paciente crítico é importantíssimo. Mas essa aeronave não nos foi disponibilizada no momento da pandemia, porque ela ainda não estava homologada para evacuação aeromédica. Então, a escolhida foi essa aeronave. A aeronave C-105 CASA, que é uma aeronave que me deu um limite técnico operacional de 4 mil pés de cabine. Então, a gente já teria um impacto fisiológico no paciente crítico, voando, e a gente já tinha que dimensionar como esse impacto pelo tempo. Então, como ele ia se degradar ao longo do voo e como que eu teria que entregar esse paciente nas melhores condições possíveis. O interior dessa aeronave, ela me permitiu transportar 6 pacientes em terapia intensiva ao mesmo tempo. Isso é fantástico, pessoal. Isto é fantástico. Transportar 6 pacientes de terapia intensiva dentro de um avião, pacientes extremamente críticos. Isso foi uma experiência absurda de Força Aérea, um grande aprendizado. A gente estava acostumado a transportar 1 paciente por vez. Dessa vez a demanda era tão grande e a gente tinha que voar o dia inteiro, a gente levou 6. E entregamos os 6 muito bem. Foi fácil levar? Não. Mas foram adotados critérios muito rígidos de escolha, que é isso que eu quero passar para os senhores. Então, o interior da aeronave, o que vai diferenciar ela da demais? Ela é uma aeronave que permite o acesso em rampa. Então, logisticamente, eu tenho que embarcar o paciente menos grave primeiro, porque ele é o último a sair da aeronave. E o mais grave por último, para ele ser o primeiro a sair da aeronave. E por rampa, eu consigo tirar ele mais rápido de dentro da aeronave, que é um tempo valioso
tanto de fixação quanto de desfixação de uma vítima. Por quê? Tudo ali está conectado. Então, eu tenho conexão de oxigênio, conexão elétrica, eu tenho drogas circulando, até eu conseguir desmobilizar ele, liberar ele, entregar para a equipe que vai recebê-lo na pista. Eu perco, às vezes, 1 hora. A gente perdeu 1 hora para tirar os 6 pacientes dentro do avião. E levamos 1 hora para botar os 6 pacientes dentro do avião. E outra coisa que eu tenho que passar para os senhores, a decisão de quem vai transportar é exclusiva do médico que está no avião. Então, eu tive a oportunidade de estar no ar-condicionado, atrás do computador, gerenciando a operação e, graças à ação do brigadeiro de permitir, eu fui também para a ponta fazer a missão. Então, para o gestor ter a experiência de ter voado com um doente crítico e ver o perrengue que é do médico que está lá na situação, foi importantíssimo para a minha tomada de decisão e para auxiliar a tomada de decisão do meu chefe, que era o diretor de saúde. Então, isso foi importantíssimo a gente tirar os gestores, os coronéis, os tenentes-coronéis que estão lá acostumados ao seu ar-condicionado para ir para a ponta, fazer a operação e depois dar o retorno para o tomador de decisão. Isso foi importantíssimo. Então, aqui, eu consigo levar 6 pacientes na maca de baixo, aqui onde está uma pessoa deitada, onde ficavam as vítimas, e na maca de cima, onde a gente fixava os equipamentos. Transportar em avião, você não tem como ninguém te ajudar. Então, você tem que demandar, dimensionar o gasto de oxigênio que vai ser feito ao longo da operação e ter sempre um estoque a mais, caso, por questões meteorológicas ou algum outro infortúnio durante o voo, você tem que ficar voando mais tempo do que você planejou. Então, não é tão simples. Esse aqui é o que a gente levava a bordo. Então, basicamente, um ventilador, um monitor multiparâmetro e o iStat, né, que a gente conseguia fazer gasometria voando. Então, aqui, ou aonde a gente estivesse. Lembrando que as operações, eu vou mostrar para os senhores mais à frente, mas isso aqui, por exemplo, foi dentro de uma aldeia indígena. A gente atendeu tanto a família militar, que é Exército, Marinha e Aeronáutica, quanto os civis, a partir de 4 de março de 21, através de um acordo ministerial. E aqui, no caso, a gente teve que buscar um suboficial da Força Aérea que morava numa aldeia indígena e estava com Covid. E aí, qual foi a grande particularidade dessa missão? Primeiro, na escolha da aeronave. Só tinha pista de terra no local onde era a aldeia indígena. Então, foi escolhida a aeronave Caravan, que era uma aeronave pequena e monomotor. Só que a particularidade da pista era tão grande que era uma pista curta e ela aquecia por causa do sol. Só que, dependendo da temperatura do terreno, corre o risco de explosão do pneu do avião se ele correr na pista. Então, foi planejado essa missão para a equipe sair de madrugada. Eles saíram voando de noite, pousaram antes do amanhecer na aldeia indígena, só que na hora que chegaram para abordar a vítima estava instável. Então, eles tiveram que fazer, o Ricardo sabe muito bem, o stay and play. Tiveram que ficar lá, estabilizando a vítima para ela ter condição de transporte. Só que isso, o dia aqueceu e não podia mais decolar. Então, eles ficaram o dia inteiro na beira do leito, perto de uma aldeia indígena que tinha um pequeno recurso de saúde, até esperar a pista esfriar para que a aeronave pudesse decolar. Essas são umas das particularidades das nossas missões. O C-130 Hércules, nós não utilizamos ele durante a pandemia, mas apenas citando que é uma das opções de Medevac. O Brasília foi uma aeronave muito utilizada em missões de Evan Covid, mas ela foi regional. Então, assim, eu tinha uma pequena missão para 1, 2 pacientes em Manaus ou no Rio Grande do Sul, ela fez as Evans regionais sem muita coordenação de diretoria de saúde, mas ela foi bem empregada durante essa operação. E o nosso bandeirante, que
o grande Fusca da Força Aérea. A limitação dele é de não levar ninguém em ambiente pressurizado, então é onde estiver, 10 mil pés, 2 mil pés, onde ele está voando, e a vítima está ali sofrendo as ações fisiológicas do voo. Então ela também não foi tão utilizada durante a pandemia. Esse é o nosso sonho de consumo, que é o KC-390. Ele tem capacidade de levar 20 pacientes em terapia intensiva. Ele consegue suportar 20 pacientes entubados, plugados na rede elétrica do avião e com suporte de oxigênio. Mas ainda não está disponível para as nossas operações. E aí, pessoal, vem na regulação médica os critérios de elegibilidade. E pode passar aí, Jardel, por favor. Então, a gente criou e planificou isso no Excel. É uma coisa simples, mas a gente estipulou parâmetros ali, tá? Então, à esquerda, a identificação, idade. Observe aqui que vem comorbidade, a porcentagem da tomografia, tá? Então, de acometimento COVID. Então, menos de 50% de acometimento, 50% a 70%, mais de 70%, a cor vai ficando vermelha, ainda não dando critério de intransportabilidade. Vou mostrar isso para vocês mais na frente. Mas já alerta bastante o tomador de decisão. Então, o médico que está lá na ponta, diante das informações, ele vai começando, se ele for somando quadradinho vermelho, ele fala, opa, o que a gente pode fazer para melhorar, reverter esse quadradinho vermelho para botar o paciente em melhores condições de voo. Então, vamos lá. Hemoglobina baixa, menor que 7, a gente não pode voar, que já não se transporta oxigênio com hemoglobina abaixo de 7. Então, ela está vermelha ali. Se a gente conseguir fazer uma transfusão, subir ela para 8, essa vítima vai sair de vermelha para verde, são critérios que a gente está modificando, ok? Família. Por incrível que pareça, observem, quando eu clico que a família autorizou, o paciente voa. Quando a família ainda não autorizou, clica aí. Ele não consegue clicar. Mas quando ele clica que a família não autorizou o termo de consentimento, vai ficar vermelho. Ok? Se ficou vermelho, o paciente fica vermelho à esquerda e também ele entra na minha lista. Se para ter ideia, eu botei um pequeno exemplo, tá, pessoal? Mas eu tinha uma planilha dessa com 20, 30 pacientes para escolher quem ia sair da onde para onde. Então aqui eu só tenho 5, mas aí era 20, 30 gerenciando o dia, tá bom? E aí vamos passar os critérios de sedação, pode passar, de ventilação, em nível de saturação também. Pode botar uma saturação ali abaixo de 90 para você ver aí. Isso. Ok. Também já marcava ele, já botava lá na esquerda como intransportável. Pode vir passar até os 3 critérios, o PIP, a PF, todos os critérios que a gente foi padronizando para fazer o transporte. E ali a gente já criou a intransportabilidade. Então, se estava pronado em menos de 6 horas, entubado a menos de 6 horas, teve uma PCR em menos de 6 horas, ele ia ficar vermelho na hora. Não transportamos ninguém nessas condições. Pode mudar para eles verem que sim, pós-PCR, só mudar esse para sim. A esquerda também já mudou para vermelho, para vocês terem uma ideia. Então, esses foram os critérios que nós planificamos. Conseguimos gerenciar. Gerenciar uma pessoa é simples. Gerenciar 20 e 30 ao mesmo tempo é muito complexo. E qual foi o mais... pode evoluir. Qual foi o mais interessante disso tudo? Vocês não vão acreditar, mas os nossos colegas médicos não nos ajudam. Quem está lá querendo se livrar do paciente que está grave. O paciente está numa maca de aço, sem colchão, gravíssimo. O médico que está lá quer se livrar dele a todo custo.
Então, eu tenho que ter critérios para tirar um paciente que tenha condições de suportar o meu voo, de eu oferecer um recurso melhor para ele numa outra cidade, do que tirar um paciente que vai morrer a bordo. Então, o que a gente teve que fazer? Vocês não vão acreditar, mas eu tive que pedir fotografia à beira de leito. Tá, me manda aí a foto do ventilador desse paciente. Me manda a foto aí do monitor desse paciente. Me manda os exames. Aí, ok. Quando não mandava foto, eu já sabia que não estava falando a verdade. Aí o que aconteceu? Em algumas situações, a gente tinha médico das três forças, pedia para chegar próximo, se fosse possível, e fazer uma avaliação criteriosa do paciente que nós pudéssemos confiar, ou em algumas situações, o paciente chegou tão grave na rampa do avião que ele não embarcou. A decisão do médico, ele não tem condição, ele entrar nesse avião, ele vai morrer a bordo. Retorna para a origem, estabiliza que eu volto aqui e busco. Mas tivemos que ser duros, mas termos 100% de sucesso nas nossas missões. Ok? Então, o planejamento da missão. O acionamento pelo comando conjunto também foi uma novidade, né? Surgiu durante a pandemia. Então, vinha um acionamento da Secretaria Municipal de Saúde de lugar tal, a gente entrava nesse circuito, aí gerenciava, aí solicitávamos através do comando conjunto subordinado, por exemplo, comando conjunto da Amazônia, comando conjunto do Planalto, comando conjunto do Leste, do Sul, e aí seguia um fluxo de solicitação, tanto do meio militar quanto do civil, para o nosso Comando de Operações Aéreas, que é o COMAI, no qual se disparava a missão, se escolhia quem ia voar, com qual avião, com qual tripulação, onde estava. Na grande maioria das vezes, a gente já estava com isso pré-definido. Em um momento crítico de pandemia que explodiu Manaus, a gente estava dormindo em Manaus. Depois nós dormimos em Recife, depois nós baseamos em Campo Grande, e aí houve o caos no Mato Grosso. Fizemos as grandes missões do Mato Grosso para São Paulo, que nos deu muito leite. Isso foi muito importante para nós como país, por quê? Graças a Deus, o país não colapsou todo ao mesmo tempo. Então, tiveram estados que colapsaram primeiro, foram liberando seus leitos, aí outros estados foram colapsando depois, que a gente conseguiu tirar dali e voltar aqui, que já estava melhor, e a gente conseguiu dançar ao longo dessa pandemia e conseguir fazer o melhor possível que a gente, né, que deu. Só um exemplo para os senhores, tanto que voamos. Isso é aqui um reflexo, isso é um corte, tá? Isso é um corte em junho do ano passado. Então, em junho do ano passado, o corte que nós demos já tinha voado isso tudo. A gente já tinha mais de 100 missões voadas, levando para vários pontos. Tá? Então, ali, lá em cima colapsou Manaus, levamos paciente de Manaus até para o sul do país, onde tinha vaga, paciente tinha condição de transportabilidade, a gente levava. Depois colapsou Mato Grosso, fizemos também uma grande operação de retirada de vítimas do Mato Grosso. E, para os senhores também terem ideia, a medicina no Brasil ela é desigual. Nós sabemos disso, não sabemos? Nossa medicina no país é bem desigual. A assistência médica oferecida num estado é muito diferente de outro estado. Então, até essas complexidades, até essas formas de falar, formas de tratar, a gente teve que lidar. Certos antibióticos que usamos no Rio de Janeiro não existem em determinado estado, não é da rotina deles usarem. Quer dizer, são adversidades que a gente teve que conviver ao longo da pandemia. E aí, execução e acompanhamento. O mais interessante, utilizamos o bom e velho WhatsApp. Então, com as nossas equipes em campo, comunicação às vezes não pegava, era pelo WhatsApp. E descobrimos que o WhatsApp pega voando. Então, nas nossas aeronaves militares, com o teto mais baixo e voando mais baixo, quando se passava em determinada cidade, localidade que tinha antena de telefonia,
a gente conseguia falar comigo, por exemplo, falar com o brigadeiro, mandar a mensagem, como é que está o voo? Que é uma coisa que nós aprendemos que temos que chegar nesse estado da arte ainda, né? De saber, por telemetria, como está acontecendo a vida dentro de qualquer avião, qualquer lugar do mundo, mas ainda não chegamos nesse nível. Mas nos viramos e a comunicação surgiu fragmentada, mas surgiu. Então, ao longo de voos de 2, 3 horas, a gente recebia inputs assim, às vezes 30 minutos, vinha uma mensagem, bum. Porque durante o voo, a gente tinha um da equipe responsável por ir alimentando a informação para o comando e controle de como estava a situação a bordo. Então, assim, passamos dificuldades a bordo? Passamos. Tivemos hipotensões graves, tivemos arritmias, tivemos um paciente que tivemos que trocar o tubo durante o voo, tivemos agitação psicomotora, tivemos surto psicótico, tivemos várias situações, várias intercorrências a bordo, mas conseguimos nos safar de todas elas muito bem. Tá? Então, relatório final, pode mostrar, Jardel, por favor? Esse é o modelo de relatório final, onde todas as missões estão documentadas, essa documentação está guardada, arquivada, desde as características, por exemplo, aqui no caso nós estamos transportando os 3 pacientes nessa missão, pode descer. E aí, como foi a intercorrência a bordo, pode passar. Temos fotos no interior da aeronave, preparação de aeronave, pode passar. Como é que foi o posicionamento dos pacientes, como foram os equipamentos utilizados, quais foram as drogas utilizadas, tudo isso está. Como foi o voo, imagens durante o voo, tudo isso está no relatório, está tudo documentado, arquivado e é um acervo histórico até para a academia no futuro aproveitar. Né? Pode passar. Pode voltar para a apresentação. Então, senhores, para chegar em determinado lugar, a gente passa pelo curso de formação, pelo SEMAI, pelo CEVAN, que são cursos de medicina aeroespacial, curso de evacuação aeromédica, curso de defesa QBRN e exercícios técnicos. Todo esse processo mostra o quê? Que, olha só, o mais importante é saber se paramentar, como a doutora falou. Então, e essa foto tem um significado absurdo, como já foi falado. Se não soube se paramentar, realmente se contaminou por Covid. Então, como foi ensinado a forma de paramentação, como foi ensinado a desparamentação, como foi ensinado se comportar e o que fazer a bordo de aeronave, como foi ensinado o posicionamento da vítima, a fixação, a energia, o oxigênio, tudo. E a entrega da vítima. Isso é a entrega no HFAG de uma vítima, é um treinamento também, mas até os nossos hospitais também de destino, eles foram treinados para receber as vítimas. Né? Então, vamos passar as imagens. Essa foi a nossa operação Covid, mais de 250 missões realizadas só no ano passado, só para transportar pacientes. Várias missões, né? Ali, Dourados de Campo Grande para Porto Velho, foram 7 pacientes a bordo. Campo Grande para São Paulo, foram inúmeras, eu fiz algumas. O desembarque aí em Porto Velho. Como que nós nos comportávamos a bordo da aeronave com o uniforme de educação física dentro do Tyvek, porque ninguém aguenta, derrete dentro do Tyvek por horas. Essa foi a equipe responsável por levar 6 pacientes em terapia intensiva. Você vê que é uma equipe robusta, bastante gente para levar 6 pessoas. Né? Nessa equipe tem 3 médicos, ok? É importantíssimo salientar o quê? Nós aprendemos a importância da fisioterapeuta respiratória. Então, a gente fazia a missão de evacuação aeromédica sem fisioterapeuta. Quando veio a Covid, ela passou a voar. Ela foi tão importante
que o Major Brigadeiro Walter solicitou apreciação para que ela fosse incluída como aeronavegante, e elas conquistaram isso. E estão no time de evacuação aeromédica, e qualquer missão hoje planejada vai com um médico, um enfermeiro de nível superior, um técnico de enfermagem e a fisioterapeuta respiratória. Foi crucial na nossa vida e na evolução. Eu tiro o chapéu para as fisioterapeutas, o quanto elas foram importantes nessas missões. Teve situações de trocar um respirador, trocar dois respiradores. Eu falei, eu estou trocando o tubo. Ela falou, espera, coronel, espera que eu vou conseguir equilibrar. Aí ela conseguiu ajustar o paciente e seguiu no voo. As nossas equipes, o desembarque em Congonhas, as equipes prontas para receber, não invadiram a aeronave, enquanto a gente não autorizava o desembarque e entregava embaixo, ninguém invadia a nossa aeronave. Nós ainda estávamos no controle, controlando a situação e entregávamos o paciente. As condições, mais transporte. Ali você vê que a saturação já 95. Mais missões. Parâmetros de ventilação. Aí já foram missões em aldeia indígena. Então tivemos também que buscar pacientes Covid em aldeia indígena, né? Então aí como é que vai entrar numa aldeia indígena? O MD deu a solicitação. Tiveram 70 índios mortos numa aldeia indígena. Aí mobilizou Exército, Marinha Aeronáutica e nós fomos para a Amazônia. Então fomos para a Amazônia buscar, avaliar, e até a Força Aérea esteve presente nas aldeias indígenas e andando de barco. Então andamos nos barcos do Exército, da Marinha, para se chegar na aldeia, conseguir tirar a vítima de lá para fazer a missão. Aí observa um voo real acontecendo, uma vítima toda fixada, as bombas de infusão, ventilação, e grave a imagem dessa vítima. A célula vai ser entregue, Peixe, Campo Grande, São Paulo. Esse ano, isso aqui deve estar visual para pouso em Congonhas. Aqui precisou ser abordado por algum motivo, as equipes trabalhando a bordo. A bordo da em helicóptero, tentar descer. Isso a vítima, botou dentro do helicóptero, seguindo. Bom, diante disso tudo, acredito que pude mostrar um pouquinho de Força Aérea para os senhores, o que fizemos no transporte de vítimas de Covid, passamos pelo roteiro, acredito que tenha defendido apresentar as nossas missões ao longo de 21. E fica essa frase para vocês. A vida não é esperar a tempestade passar, mas é aprender a dançar na chuva. Aquele paciente que eu pedi para vocês gravarem é esse. Depois nos mandou uma foto com a equipe de saúde, agradecendo que nós conseguimos salvar mais uma vida, como todos os senhores salvaram. Obrigado. Obrigado. Bem, boa tarde a todos. Eu sou coronel da reserva remunerada, fui diretor-geral de saúde de 2019 até 2021 e eu estou aqui atendendo a um convite
que eu quero agradecer, que não foi feito pela Coronel Simone, do Bombeiro, pelas coronéis Lenise e Juliana, que são as atuais, estão atualmente na Diretoria-Geral de Saúde, e foram parceiras lá nesse período todo de enfrentamento da pandemia, desde o seu início até a consolidação da vacinação. Eu não poderia deixar de atender esse convite das nossas diretoras, que são amigas também, e vivenciaram todo esse período conosco, para que eu trouxesse aqui um pouco da experiência que nós tivemos na Polícia Militar no enfrentamento da pandemia. Acho que aqui não está... Bem, só retomando aqui um contexto histórico, né? A OMS ela fez a divulgação de uma nova síndrome respiratória em dezembro de 2019, né? Logo no mês seguinte, em 2020, janeiro, foi isolado o agente etiológico e apenas no final de fevereiro nós tivemos o primeiro registro de paciente aqui no Brasil e no Rio de Janeiro, logo no início do mês de março. Apenas em 11 de março é que a Organização Mundial de Saúde reconheceu a Covid-19 como uma pandemia. E logo depois nós já tivemos o nosso primeiro registro, dia 16 de março, na Polícia Militar. E como nós estávamos nessa época, e naquela época que o mundo tomou conhecimento que havia um novo vírus lá na China, como é que nós estávamos lá na Polícia Militar nessa época, em dezembro de 2019? Nós havíamos acabado de implementar e publicar um planejamento estratégico para o final do ano de 2019 e o ano de 2020, onde a gente criou ali uma nova identidade organizacional para a Diretoria-Geral de Saúde e desenvolvemos, a partir de um amplo estudo que foi feito com vários integrantes da polícia, na parte de saúde da polícia, nosso corpo técnico, um planejamento estratégico com 6 objetivos estratégicos e 30 projetos. E, obviamente, em nenhum desses projetos constava-se enfrentar uma pandemia. Então, quando isso surgiu, nós estávamos empenhados em resolver uma série de problemas que nós tínhamos. E o primeiro deles, esses projetos foram todos hierarquizados, era resolver nosso problema de efetivo. E nós tínhamos, simplesmente, quase 40% de déficit no nosso corpo de enfermagem, mais de 50% de déficit no nosso corpo de médicos e quase 70% de déficit no nosso corpo de técnicos de enfermagem. Essa era a situação em que nós nos encontrávamos quando surgiu essa ameaça do vírus. E como enfrentar isso? Então, nós tivemos que reorganizar toda a nossa estrutura e o nosso planejamento para, diante de uma situação ameaçadora e com um efetivo pequeno, conseguir dar conta do recado. Mas isso aí teve uma importância grande que só depois a gente foi perceber, apesar de não constar aí nenhum projeto de enfrentamento de uma pandemia. Que foi o quê? Graças a esse planejamento que envolveu uma grande participação da nossa equipe, criou-se um senso de propósito dentro da área de saúde da corporação. As pessoas se envolveram, se engajaram em torno de objetivos para melhorar o quadro de saúde. E isso aí facilitou muito o corpo clínico estar unido para enfrentar esse problema. Então, isso foi uma das lições que a gente tirou, né? Você se preparar para enfrentar situações do dia a dia
é uma pré-condição para que você possa também enfrentar situações infrequentes, ameaças infrequentes. E estar unido em torno de um propósito é importante para isso. O que acontecia na questão da Polícia Militar? Em abril, o Ministério da Saúde divulgou uma nota estimando que a incidência entre as forças de segurança era de aproximado de até 15%, algo similar ao que ocorria entre os próprios profissionais de saúde. A gente já tinha uma ideia disso, por quê? Porque o policial militar ele se expõe demais no dia a dia. O policial militar ele é chamado para todo tipo de ocorrência. Muitas vezes ele é o primeiro a chegar, desde problemas familiares até realização de partos na rua. O 190 ele é constantemente acionado e o policial militar tem que estar lá e entrar em contato direto com outras pessoas, com os envolvidos ali nas ocorrências. Então, era uma preocupação muito grande para a gente como lidar com isso, porque a gente sabia que nós iríamos ter uma quantidade muito grande do nosso efetivo envolvida e com risco de contaminação. E nós tínhamos que agir não só para atender o efetivo policial, mas a nossa equipe de saúde e todos os outros beneficiários do nosso sistema de saúde, que somando são em torno de 160 mil vidas, é algo equivalente a um município de médio porte aqui no estado do Rio. Então, para a equipe de saúde, nós precisávamos reestruturar todos os nossos recursos humanos, que eram poucos, fazer um treinamento para algo que eles não estavam habituados, rever a nossa infraestrutura, a infraestrutura construída, nossos insumos, nossos equipamentos, os EPIs, criar fluxos de atendimento e oferecer suporte psicológico para essa equipe que seria muito afetada no enfrentamento dessa condição. O efetivo policial precisaria ser novamente educado para situações de risco, receber todo o EPI necessário, ter um atendimento adequado. Precisávamos criar protocolos de afastamento para esse policial, fazer o monitoramento de todos os que foram afetados, criar protocolos de testagem e esse policial também precisaria ter um suporte psicológico adequado. E os beneficiários do FUSPOM precisavam ser alcançados também. O policial era mais fácil, nós temos o boletim, temos o contato direto, uma facilidade de canais de comunicação. Já os outros usuários do FUSPOM, os veteranos, os pensionistas, os dependentes, é mais difícil esse contato direto. Nós temos que criar formas para alcançá-los também. Da mesma maneira, prestar um atendimento ambulatorial e hospitalar, monitorar esses casos entre eles. Isso nós conseguimos fazer através de uma busca ativa também, que depois eu vou mostrar, e dar também suporte psicológico. Então, esse planejamento nosso começou em janeiro de 2020 e depois nós publicamos em março as medidas que foram implantadas com as medidas de contingência. Tá? Então, redistribuímos o nosso efetivo de saúde. Nós temos 2 hospitais, 4 policlínicas e um centro de fisioterapia. E esse pessoal foi realocado para atender o Covid e com isso a gente conseguir suprir aquela nossa deficiência. O pessoal recebeu todo um treinamento, né, através da Comissão de Infecção Hospitalar do Hospital Central. A enfermagem nos ajudou muito nesse treinamento também. Fizemos algumas reformas, porque como a gente tinha já uma estrutura, a gente não precisava partir para a criação de hospitais de campanha. A gente podia aproveitar a estrutura que tinha, apenas fazendo algumas reformas e colocando equipamentos para que isso pudesse funcionar. A aquisição de insumos foi assim um trabalho muito rápido que a nossa diretoria de suprimento teve que fazer para conseguir suprir todos os EPIs necessários
além do oxigênio, álcool gel, tudo aquilo que era necessário para o profissional de saúde poder trabalhar em segurança. Criar fluxos de atendimento adequados e ter um suporte psicológico ambulatorial e dentro também das enfermarias e do CTI. E depois disso, também tivemos a implantação da vacinação já no ano de 2021. Então, esse é o nosso Hospital Central da Polícia Militar e ele foi assim o centro, né, de atendimento dos casos mais graves e de todas as nossas internações, tanto em CTI quanto em enfermarias. E as outras unidades, como o Hospital de Niterói e as policlínicas, ficaram funcionando, então, como atendimento periférico para os casos menos graves, e aqueles casos graves eram encaminhados, então, para o HCPM. Os senhores devem se lembrar que a Secretaria de Estado de Saúde ela determinou a suspensão dos atendimentos ambulatoriais e das cirurgias, então os nossos atendimentos eles foram todos direcionados para a Covid. Então, pela Diretoria de Suprimentos de Saúde, nós tivemos 18 processos de aquisição de insumos e conseguimos recuperar 19 ventiladores. Nós não precisamos adquirir ventiladores. Nós conseguimos, com baixo custo, recuperar 19 ventiladores de boa qualidade e, com isso, somados ao que nós já tínhamos, nós conseguimos uma quantidade grande de ventiladores. Nós chegamos a um ponto de ter mais de 60 ventiladores disponíveis para atendimento dos pacientes. Fizemos também uma ampliação dos exames que estavam a ser realizados, porque eram coisas novas que surgiam, como o caso do PCR, né, o dedímero, e vários exames que precisavam que nós não tínhamos antes. E uma outra estratégia que nós adotamos também foi credenciar outros hospitais e clínicas para que nós pudéssemos transportar aqueles pacientes que estavam internados clinicamente de menor gravidade para esses hospitais, liberando leitos no nosso Hospital Central da Polícia Militar. Isso nos ajudou também a ter mais vagas para a internação dos pacientes. Então, aqui só um exemplo dos nossos insumos. Muitos foram adquiridos, outros foram doados, máscara, álcool gel, luva, respiradores que nós consertamos. E aqui, protocolos que foram criados, né? Desde um fluxo de atendimento, nos casos de Covid, até orientações sobre como o profissional tinha que se fazer para fazer a sua paramentação. Antes de entrar no consultório e depois de sair. Tudo isso era uma coisa nova que nós não tínhamos vivenciado. E fomos também adequando nossos espaços com orientações para quem chegava ao hospital, para poder chegar até a área reservada de atendimento. Esses espaços tiveram que ir sendo ampliados com o tempo, porque o número de pacientes foi aumentando. Criamos uma área para receber os pacientes, onde eles podiam ficar até 24 horas aguardando a liberação de leito para ser internados, com todo o suporte de oxigênio e monitoramento também. E ampliamos, né, os leitos de CTI que nós tínhamos, que eram 11, para 24 num primeiro momento, e depois ampliamos isso aí para mais de 30 leitos para poder atender aqueles pacientes que precisavam de ventilação mecânica. E aí, então, foram as medidas que nós implementamos para atender o policial militar, com as publicações em boletim para divulgar como ele deveria se proteger. Foram várias publicações que nós fizemos, inclusive passando pela orientação sobre como se portar no serviço de rancho, que era um ambiente muito propício à contaminação, um fluxo de dados para que nós tivéssemos uma correta estatística e ideia do que estava acontecendo. Isso foi feito pelo nosso serviço de atenção à saúde do policial. Criamos novos procedimentos para a homologação dos atestados médicos e civis. E isso tudo foi
feito. Aqui são só alguns exemplos, por exemplo, procedimentos que o policial deveria ter para assumir o serviço, como ele deveria se portar durante as operações. Logo no início, criou-se assim, uma preocupação muito grande como o policial iria fazer frente às abordagens, porque isso requer uma aproximação muito grande do policial e da pessoa ali envolvida. Então, tivemos que criar todo um protocolo para isso daí também. Como ele devia fazer procedimento no interior das viaturas, como ele deveria fazer ao chegar em casa, novamente ali, como ele deveria fazer se portar nas refeições, correta lavagem das mãos. E isso foram várias publicações em boletim diariamente, informando o nosso efetivo como fazer. Além disso, um grupo foi também até os batalhões e as unidades para poder fazer palestras e mostrar para os policiais a importância dessas medidas. Vídeos também foram preparados de orientação para a tropa e conseguimos fornecer, então, os insumos de proteção para todo o efetivo que eles pudessem trabalhar com as máscaras e as luvas. Isso foi feito num tempo recorde, para que eles não ficassem desguarnecidos. E criamos essa central de monitoramento epidemiológico da Covid dentro desse serviço de atenção à saúde policial, que foi muito útil para que nós tivéssemos informações em tempo real, né? As unidades de saúde passavam as informações para esse serviço. Esse serviço, então, consolidava os dados estatísticos e começava a fazer o monitoramento desses pacientes, ligando a cada 2 dias para saber como os policiais estavam. E nós tínhamos, então, com essas informações, condições de definir a nossa estratégia de atendimento. Nos ajudou muito nisso daí a implantação desse sistema informatizado, que era o Sistema Integrado de Dados em Saúde. Isso daí nos permitia monitorar em tempo real cada atendimento que estava sendo realizado em cada unidade. Então, lá na diretoria, nós sabíamos como estava a temperatura na emergência do HCPM, por exemplo, lá no pronto atendimento do Hospital de Niterói, e com isso nós tínhamos uma ideia imediata de como estava sendo o desenrolar dos atendimentos. E com isso a gente podia, né? Essa planilha parece uma planilha complicada, mas cada corzinha daquela ali é de uma unidade nossa. E ali, dia a dia, o número de atendimentos sendo somado ao final da semana, e com isso a gente ia acompanhando a nossa média móvel, né, a cada semana, e poderíamos ter ali naquela coluna final que o que está em vermelho é quando houve aumento da média móvel, o que está em verde é quando tinha diminuição, e o amarelo é quando ela estava estável. Os senhores podem ver aqui que nós chegamos a um pico de 2.690 atendimentos numa semana. Isso foi naquele período inicial da pandemia, uma semana do mês de maio, uma sobrecarga enorme de atendimentos. Por quê? Porque a exposição era muito grande. Tanto que os nossos policiais, eles começaram a aparecer até antes mesmo da população em geral. Nós já tivemos aquele pico de aumento dos casos de Covid, porque nós fomos os primeiros a sermos expostos. Eu me lembro até hoje de uma reunião que foi feita lá no QG, quando eles estavam prestes a fazer aquele cerco em torno da região metropolitana para limitar o acesso das pessoas ao transporte público. Não sei se os senhores lembram disso, né? As pessoas tinham que se deslocar somente aqueles que estavam trabalhando. E aí tinham que apresentar documento, mostrar que estavam realmente precisando usar o transporte público. Quem é que fez esse controle? A Polícia Militar. E o policial militar, ele ficou ali logo na primeira barreira se expondo.
Quando isso começou, se eu não me engano, foi 13 de março, uma semana a duas depois, o número de casos explodiu no nosso hospital. É uma coisa que a gente já sabia que ia acontecer, por conta dessa exposição. E aí, então, a partir dessas informações, o nosso Central de Monitoramento Epidemiológico ia criando planilhas com o número de casos e de afastamentos em cada unidade de saúde nossa, com o percentual de afastamentos em cada uma delas. E aí, isso permitia o quê? Aonde nós notávamos que estava havendo um aumento de casos, esse serviço do SASP ia lá, realizava testagens, afastava o pessoal, fazia uma reeducação e orientava para tentar diminuir a ocorrência naquelas unidades. Naturalmente, as unidades que mais tiveram casos foram os nossos hospitais e policlínicos. A CPM chegou a um período aí de ter quase 20% do seu efetivo afastado por contaminação. As testagens também eram feitas a partir, né, desse serviço e em cada unidade. Nós tínhamos um controle sobre isso também. E o serviço de psicologia eu quero destacar aqui porque foi fundamental para esse enfrentamento nosso. Apesar do ambulatório estar fechado para atendimento, o número de atendimentos que a psicologia prestou em 2020 foi maior do que o de 2019, através do sistema de teleatendimento que nós criamos e do suporte que elas precisavam prestar também para os familiares e para os próprios policiais. Porque vocês imaginem, paciente internado lá no hospital, a família sem poder ter acesso a ele, em completo isolamento, esses familiares naturalmente precisavam de um contato, de um suporte, de uma informação. Os psicólogos ajudaram muito nesse aspecto. Além de parte desse efetivo ficar lá na própria central, fazendo contato telefônico com os próprios policiais que haviam sido afastados a cada 2 dias para saber como estava sendo a evolução. E mais tarde, então, em 2021, a partir de abril, nós implementamos o programa de vacinação, em que ficamos responsáveis não só por vacinar os policiais militares, como também a Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal. Essa vacinação lá contou com uma boa adesão dos policiais. Nós íamos acompanhando também aqui, através de um sistema próprio, as planilhas de atendimento. Isso aqui é da região metropolitana, onde nós ficamos com 7 unidades de vacinação. Isso aqui é só um recorte, uma amostragem de um pequeno período. E os senhores podem ver aqui a taxa de adesão do nosso efetivo para a vacinação. E foi a partir daí que as coisas começaram, então, a diminuir. Nós começamos a vacinação em abril e depois disso é que realmente o número de casos começou a diminuir. Quanto às medidas que nós implementamos para atender os demais usuários do sistema de saúde, nós também proporcionamos cards através de grupos de WhatsApp, era uma forma de nós alcançarmos, e criamos um protocolo para atendimento telefônico na forma de uma busca ativa. Para isso, nós contamos com os nossos dentistas, eles ajudaram muito nesse sentido, porque eles ligavam para esses pacientes veteranos e dependentes, aplicavam o protocolo e com isso davam uma orientação se aquele paciente precisava buscar unidade de saúde ou não, se ele tinha
provavelmente Covid ou não. Então, esse acolhimento ele foi feito, né, para os inativos, os veteranos, os pensionistas e para os policiais militares do Distrito Federal, todos da reformados já. Isso aqui teve uma receptividade fantástica por parte dos usuários, porque mesmo com as dificuldades que nós tínhamos, até de linhas telefônicas e de pessoal, eles sentiram que estávamos realmente nos importando com eles. Isso foi, assim, muito importante para alguém que estava, às vezes, sem, né, um contato, uma pessoa já idosa, dentro de casa, isolada, saber que lá na Diretoria Geral de Saúde tinha alguém se preocupando com ela e queria acompanhá-la, ainda que à distância. E aí, com isso, nós conseguimos fazer, né, os nossos controles, né, de estatística e de atendimento. A central de monitoramento diariamente ia produzindo esses gráficos. Isso aqui é um gráfico dos atendimentos de casos suspeitos em todas as nossas unidades. Esse aqui separado só por militares da ativa. Esse aqui só para veteranos, dependentes e pensionistas. Isso aí era gráficos de atendimento diário, a cada dia. E aqui, um outro tipo de gráfico mostrando esses atendimentos mais consolidados por semana. Então, a gente observa que houve aquela grande primeira onda de abril e maio de 2020. Depois tivemos uma outra menor em novembro e dezembro de 2020. E depois uma outra menor, mas que teve uma gravidade maior, que foi decorrente daquela variante Delta. E isso aqui ocorreu em abril, março, abril de 2021. Agora, vocês observam como que essa curva acompanha também a curva do Estado. Isso aqui é da Secretaria Estadual de Saúde. É muito parecida, né? Tínhamos também um gráfico com os internados no HCPM, comparativo entre os veteranos e pensionistas e os policiais militares. Naturalmente, aqui era de se esperar um número maior de internações, por ser uma faixa etária maior, e também um contingente até maior do próprio efetivo da Polícia Militar. Oi. Fala aí. Isso aqui é um gráfico com acompanhamento das internações, e veja que segue o mesmo padrão daquelas 3 ondas. E aquilo que eu estava falando. Apesar do número de atendimentos aqui, em março e abril de 2020, na verdade, o Bittencourt estava em outra reunião, eu fiz o teste só com outro cara, o da Força Aérea, esqueci o nome dele. Por conta da gravidade. Já foi feito, mas vamos fazer no mesmo local, não tem problema não. Eles vão fazer do mesmo local. Apenas alguns índices do que a gente consolidou ao longo de toda essa pandemia. Né? O número máximo de atendimentos que nós tivemos em uma semana foi de 2.690 pacientes, como eu já havia mostrado. Entre o período de abril, fala para ele de maio e 10 de maio de 2020. O número máximo de pacientes internados que nós tivemos foi também em decorrência da primeira onda, em junho de 2020, 84 pacientes internados. E o número máximo de pacientes em ventilação mecânica foi de 34. E não foi na primeira onda, foi exatamente no ano de 2021, em abril, por conta da gravidade. Felizmente, graças à estrutura física do Hospital Central da Polícia Militar e esse redimensionamento que nós fizemos de distribuição dos policiais, dos médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nós íamos conseguindo ampliar o número de andares de atendimento. De forma que chegou um ponto lá que nós tínhamos 3 andares do hospital, todos ocupados por pacientes com Covid.
quando nós chegamos até esse máximo aí de 84 pacientes. E um dado bastante positivo foi que nós tivemos uma taxa de recuperação, na época isso aqui é de maio de 2021, de 74%. Eu me lembro que a essa época havia saído um estudo do estudo Recovery, feito em centros na Grã-Bretanha, várias unidades hospitalares lá, que a taxa de recuperação ficava em torno de 69%, 70%. Mesmo naqueles pacientes que fizeram uso até do tocilizumab, a taxa de recuperação era inferior a essa. Então, isso aí foi um dado assim bastante positivo e gratificante para a gente de ver que o nosso hospital conseguiu oferecer segurança para os seus profissionais e efetividade para quem estava sendo atendido. Essa segurança ela ficou bastante evidente quando fomos visitados pelos órgãos de fiscalização. O CREMERG esteve lá, o Conselho de Enfermagem esteve lá, a Vigilância Sanitária esteve lá, e todos emitiram documentos aprovando completamente a nossa estrutura e o nosso preparo para atendimento dos pacientes. Nós temos essa documentação lá guardada conosco. E a efetividade foi que essa nossa taxa de recuperação foi uma taxa bastante, eu vou dizer assim, bastante representativa, né, e significativa do trabalho que foi feito. Claro que a gente gostaria de ter resultados muito melhores do que esse, mas nós não temos controle sobre todas as coisas e é importante que a gente entenda isso, né? Eu queria finalizar aqui com essa oração do Reino Nibor, que eu gosto muito, que Deus me dê serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar, coragem para mudar as que posso e sabedoria para distinguir entre elas. Eu acho que isso aqui tem tudo a ver com a pandemia da Covid, porque nós achamos que podemos, né, controlar as coisas por mais planejamento, por mais detalhamento que nós tenhamos, sempre haverá uma parcela de falha, de algo que fugirá ao nosso controle. E nós temos que ter humildade para reconhecer isso, porque às vezes numa situação como essa, o maior inimigo não é nem a ameaça em si, mas é a soberba e a falta de humildade e a arrogância de achar que pode se controlar tudo e dominar completamente a situação. Eu acho que uma das grandes lições também que o Covid deixa é exatamente essa, de reconhecer a fragilidade